Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nós encontramos o mesmo Deus falando por meio do profeta em Deuteronômio, dizendo: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, diante das dificuldades, diante dos problemas da vida, dos desafios da vida. Não tenham medo diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Voltando a Isaías, Isaías escreveu as lindas palavras: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É incrível o poder que os problemas têm. Os problemas têm o poder de reduzir a nossa vida àquilo que é essencial. Uma vida que antes parecia tão ocupada, tão distraída, tão corrida, no momento em que o problema bate à porta, parece que tudo que chamava a nossa atenção desaparece completamente e nós nos concentramos naquilo que é essencial. É aquilo que mantém a vida, é aquilo que protege a alma. O que é de mais essencial é aquilo que resta no momento do problema, no momento da adversidade, no momento da tribulação. A vida agitada de antes, agora, miraculosamente, toma uma pausa para aquilo que é essencial ser considerado, ser trabalhado, ser resolvido. Mas onde nós podemos encontrar força na tribulação? Como nós podemos ser agentes de esperança para aqueles que estão passando por tribulação? Às vezes nós temos a oportunidade de passar por circunstâncias complicadas e nós nos fazemos perguntas. O que dizer? Como ajudar a mãe de um rapaz de 19 anos vítima de câncer? Como confortar o trabalhador que teve um dos seus membros amputados e agora não consegue entender como trará o sustento para sua família? Como trazer luz para o Senhor cego? Como consolar e tentar explicar as razões do sofrimento para uma mulher abusada por um membro da família e também líder religioso? O que dizer para a mãe do bebê que não consegue respirar? Como consolar as irmãs mais velhas que agora vão ter que adotar a sobrinha de 5 meses, porque a irmã mais nova, de apenas 24 anos, não conseguiu resistir a uma infecção grave? O que dizer? Onde encontrar forças nessas circunstâncias? Como agentes de esperança, nós temos uma missão: encontrar as pessoas no lugar onde elas estão. É entender os sentimentos que estão ali naquele coração. É não criar expectativas de como a pessoa deveria estar, mas é entender o ponto da vida onde aquela pessoa se encontra.
Mas mais que isso, mais que validar os sentimentos, mais do que estar simplesmente presente, é, de alguma maneira, não abandonar essas pessoas no lugar onde estão. É tentarem apresentar um caminho de saída, de escape, em meio às adversidades. Nós somos como artistas, com um pincel na mão. Temos uma tela para pintar. Só que a tela que nós temos, a tela da experiência humana, é uma tela que tem diversas texturas. É a tela do sofrimento, da desesperança, é a tela do rancor, da raiva. E é aí que nós temos que pintar, é aí que nós temos que desenvolver a nossa arte, é nessa tela que nós precisamos realizar a nossa obra. E quanto mais nos especializamos nessa arte de ajudar pessoas, de sermos agentes de esperança, quanto mais nos especializamos nisso, mais entendemos que o grande segredo da vida está no contentamento. O grande segredo da vida está no contentamento. A fonte de energia, de força para superar as adversidades se encontra no contentamento. Porque antes de dizermos tudo podemos naquele que nos fortalece, nós precisamos encontrar o caminho que nos leva a esse ponto de dizer tudo podemos naquele que me fortalece. E o caminho para chegar a esse ponto, ele é tortuoso. E é por essa razão que Jesus nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele sabia que o caminho seria estreito e tortuoso, por isso nos animou, dizendo: olha, não percam o ânimo. Por quê? Eu venci todas essas coisas. Antes que pudesse Paulo dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Nos 2 versos anteriores, ele disse, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E então declara com toda a força do seu peito: por tudo isso, porque aprendi a estar contente com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Nós lemos o verso 5 de Hebreus. A formatação aqui nos leva do efeito para a causa. E eu quero convidar você de novo a olhar para Hebreus 13, verso 5. A formatação está do efeito para a causa, mas agora a gente vai inverter. Vamos colocar, porque é uma maneira mais lógica de entendermos, da causa para o efeito. Como está escrito, diz, seja a vossa vida sem avareza. Está dizendo, não ame o dinheiro, tenha uma vida simples. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Agora vamos inverter. Vamos sair do efeito para a causa e vamos da causa para o efeito. Aqui diz que nós devemos viver sem avareza, contentes com as coisas que temos, e existe no final uma informação, que é na realidade a causa, que é na realidade a fonte da força para vivermos sem avareza.
que é a fonte do nosso contentamento. Qual é a causa? Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É quando nós entendemos e aceitamos e sabemos da promessa de que sempre teremos Deus ao nosso lado, que nós encontramos o quê? Contentamento que nos leva a uma vida sem avareza, uma vida sem cobiça. Não é o contrário, eu não vou viver sem avareza por mim mesmo, porque o meu coração, ele é avarento. O meu coração não sabe discernir, mas quando eu entendo que Deus está comigo, isso me leva a estar contente, independentemente das circunstâncias ao meu redor. A presença de Deus resulta no contentamento que nos livra do pecado, que nos livra da avareza. A palavra usada para contentamento aqui no grego, para aqueles que gostam de estudar um pouquinho de grego, é arqueó. E eu fui ao dicionário encontrar o significado mais amplo dessa palavra. E eu encontrei que arqueó é o contentamento que nos faz lutar com inteireza de alma. É o contentamento que nos leva ao campo da batalha completos. Porque, na realidade, quando nós somos atacados pelas tragédias dessa vida, nós nos sentimos despedaçados. E ir para o campo de batalha sem um dos nossos membros é ir de maneira fragilizada para a batalha. Mas quando estamos contentes, quando encontramos esse contentamento, nós chegamos no campo de batalha com a nossa alma completa. Não sentimos falta, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou inteiro porque o contentamento preservou a integridade da minha alma. Eu cheguei para a batalha inteiro, porque o contentamento me trouxe aqui dessa maneira. O contentamento me leva à coragem de enfrentar qualquer circunstância, seja ela de fartura, seja ela de escassez, seja de abatimento, seja de extrema alegria. O contentamento me leva inteiro para o campo de batalha da vida, porque preserva a integridade da minha alma, a minha confiança no Senhor. Lembram da mãe do jovem de 19 anos? Inteira no campo de batalha, dizendo, não era o que eu queria, mas humildemente entrego o meu filho. O Senhor me deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu entrego. E na contemplação dessa cena, aquilo que eu vejo é que no mesmo exato momento onde o ser humano parece estar mais fragilizado, mais fraco, pelo sentimento de impotência, pela vontade contrariada, nesse momento de extrema debilidade e fraqueza, é quando se revela a maior de todas as forças. É na fraqueza que nós encontramos o poder de Deus. É no fundo do poço que vemos com maior clareza a mão dele, dando força a alguém que não consegue sequer dar um passo a mais. É quando somos fracos que somos fortes.
Às vezes quebramos a cabeça na nossa inconformidade. Testemunhos para a Igreja, no volume 3, a página 115, diz que a providência divina muitas vezes nos impõe circunstâncias que são a fonte de profunda tristeza. Mas é só porque a providência sabe o que é melhor para o nosso bem-estar eterno que isso é permitido a vir sobre nós. A providência divina nos ajuda a tirar o olhar do agora e colocar o nosso olhar no futuro, na eternidade. A providência divina nos faz entender que o sofrimento de agora nem se compara com a glória a ser revelada em nós no futuro. A providência divina nos faz entender que as aparentes perdas de agora, de alguma maneira, vão contribuir para que o nosso bem-estar eterno seja garantido. É contentamento com a providência divina que nos conduz, que nos deixa passar pelo vale da sombra da morte e usa essa experiência para purificar, para aparar, para limpar, para melhorar, para aperfeiçoar, para amadurecer. O contentamento nos leva a viver no campo do milagre. O contentamento nos leva a viver no território do sobrenatural. Nos leva a viver de acordo com uma lógica que aos olhos humanos não faz lógica. Nos leva a viver contemplando a vida de uma perspectiva que para a maioria é loucura. Porque é no contentamento que o pouco se torna muito, como diz a palavra do Senhor em 1 de Timóteo, capítulo 6. Ora, é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. E diz mais a palavra de Deus: é melhor o pouco com Deus do que o muito com inquietação. É o campo do milagre, onde o pouco se torna muito. Ainda que os pães não se multipliquem, aquele pouco se torna muito. Porque é no campo do contentamento. Ali nós encontramos a satisfação que resulta de uma vida de temor a Deus, que leva a uma vida segura, como diz Provérbios 19, 23, o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. É verdade que aqueles que amam a Deus e em nenhum modo são tocados pelo mal? Não, não é esse o sentido. Mas é aquele sentido de Paulo. Aprendi a viver contente. E aprendi que com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer circunstância. O contentamento nos leva ao milagre de sermos adoradores em espírito e em verdade. Porque diz a palavra, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Viver no contentamento significa ser possuído por uma força inesgotável. Aprender a estar contente significa ser forte. Nutrir o contentamento,
alimentar a gratidão, nos faz encontrar a suficiência. Eu não estou falando de autossuficiência, estamos falando de encontrar nossa suficiência em Deus. Estarmos contentes é entender que a graça de Cristo nos basta, nos é suficiente. Ser contente é ter a capacidade de enfrentar o mal. Ser contente é ser capaz de passar pela vida sem cobiçar qualquer coisa alheia. Ser contente é aprender a estar satisfeitos com as circunstâncias atuais. Como podemos enfrentar isso tudo? E entender. Sabe, quantas vezes nessa trajetória eu não me senti fracassado? Quantas vezes? Na minha caminhada com Deus, eu me senti fracassado. Mas eu lembro que a promessa também é feita para os fracassados. Porque um dia Deus se encontrou com Moisés. E nesse tempo que Deus se encontrou com Moisés, e disse a Moisés, eu estarei contigo. Foi um tempo em que Moisés se sentia fracassado no cumprimento da sua missão. Ele havia tentado com sua própria força, fracassou, teve que fugir. Pensou que já não tinha solução para ele, que Deus, quem sabe, encontraria outro para fazer aquilo. E é nesse encontro, quando ele se sentia fracassado no cumprimento de sua missão, Deus aparece para ele e diz, eu serei contigo. Quantas vezes não sentimos que os desafios da nossa vida são maiores do que a nossa capacidade e força, assim como Josué, assumindo a liderança do povo, diante dele o Jordão intransponível, as muralhas de Jericó altas e fortes, impossível de serem penetradas, e Deus afirma para ele, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. A promessa é para aqueles que se sentem opressos pelos desafios diante de si. A promessa também é feita para aqueles que experimentam grande aflição, porque o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E existia uma razão para essa valentia, para essa falta de temor, porque tu estás comigo. A promessa também é estendida àqueles que são chamados a viver pela fé e têm que acreditar naquilo que não vê. Porque esse Jesus que nós não temos o privilégio de vê-lo ainda. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não precisamos ver, precisamos saber, precisamos crer que Ele está conosco. É por isso que é tão importante, tão importante, tão importante quanto respirar. Como foi dado aqui o exemplo durante a escola sabatina, alguém colocado abaixo d'água por um tempo e quando sai, tão importante quanto respirar é o desenvolver uma vida de oração. Aprendermos a conversar com esse Deus que não vemos, mas que promete que está ao nosso lado. Por isso é tão importante estudar a palavra de Deus, porque é ela que nos lembra, é ela que nos anima, é ela que nos recorda que Ele está ao nosso lado, ainda que seja a noite mais escura, não podemos vê-lo, mas Ele está ali e somos lembrados através de Sua palavra.
É por isso que é tão importante aprendermos a agradecer por tudo. Temos comida todos os dias, nem sequer nos damos conta de quão difícil é manter o prato à mesa. Agradecer por tudo, ser grato por todas as coisas. É por isso que é tão importante a gente aprender a levar para Deus as nossas mínimas decisões, levar para Deus os nossos pequenos problemas, levar para Deus tudo que se passa conosco, todas as nossas preocupações, todas as nossas cargas. Outro dia, eu precisava fazer algo importante, eu estava chegando no lugar, o estacionamento era bem cheio, sempre, nunca tem vaga. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso fazer e a hora que eu preciso fazer. E, miraculosamente, uma vaga aparece diante de mim. Nunca aconteceu antes e provavelmente nunca vai acontecer depois. Pequenas preocupações levadas a Deus. Por isso que é tão importante mantermos a nossa comunhão uns com os outros. Porque nos fortalecemos, cuidamos uns dos outros, alimentamos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros. Por isso é tão importante aprendermos a servir os outros. Não só receber, mas dar, porque melhor é dar do que receber. É por isso que é tão importante aprendermos a perseverar na fé enquanto o dia está claro. Porque inevitavelmente a noite virá e nós precisaremos ter essa perseverança fortalecida na nossa vida. Por tudo aquilo que a Bíblia diz e por todas as experiências que eu tenho visto na vida dos meus irmãos e na minha própria experiência, eu tenho entendido que a paz que excede todo o entendimento, ela é obtida no campo do contentamento. A paz que ninguém pode entender, ela é conquistada, ela é recebida no campo do contentamento. Vocês conhecem o hino Sou Feliz com Jesus? Conhecem a história desse hino? Horácio Spafford, advogado de sucesso, 4 filhas lindas, jovens, uma esposa. Decidem viajar à Europa, mas por conta de um problema de trabalho, ele precisa dizer não para a sua própria passagem, mas ele não quer que a família perca a oportunidade, então ele envia a esposa e suas filhas primeiro, com a promessa de que depois ele vai se encontrar com eles lá na Europa. A viagem de navio foi interrompida, se chocou no meio do Atlântico com outro navio. O navio onde estava a família de Horácio afunda e ele recebe uma carta da sua esposa dizendo: sobrevivi, mas sobrevivi sozinha. 4 filhas. Horácio, então, agora não tem uma viagem de férias, não vai ser uma viagem de lazer. Ele continua com os planos, entra no navio e vai encontrar-se com a sua esposa. Naquele mesmo lugar onde aconteceu o acidente, que ceifou a vida das suas filhas, naquele mesmo lugar, ele escreve a letra desse hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte fizeres sofrer. Seja o que for. O que é que ele diz no coro? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.
Como encontrar contentamento em meio à tragédia? É ter a certeza de que esse Jesus está aqui, bem do meu lado. Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós tenhamos esse poder de viver nesse campo do milagre chamado contentamento, satisfação. Que a gente tenha essa capacidade. E não importa as adversidades, as circunstâncias, sejam melhores ou piores, estaremos felizes com Jesus. Ainda que com lágrimas, mas felizes, contentes com o nosso Jesus, que nunca nos abandona. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. O Senhor não nos abandonou. O Senhor permanece ao nosso lado. Não podemos entender os desígnios da tua providência. Muitas vezes somos assaltados por nosso terrível inimigo. Mas aqui estamos, Senhor, miraculosamente dizendo que somos felizes, Pai, ao teu lado. O Senhor conhece cada momento da vida de cada um de nós aqui. O Senhor sabe onde estamos, o Senhor sabe as perspectivas que temos de futuro, o Senhor sabe como está o nosso ânimo. E nós queremos te pedir unicamente que o Senhor anime aos desanimados, que o Senhor fortaleça aos que se sentem fracos. Que nesse lugar de fraqueza, ao entregarem tudo em tuas mãos, possam descobrir que a grande força que possuem é o Senhor, Pai. É a tua companhia, é a tua presença. Que o Senhor nos anime a vivermos satisfeitos com essa certeza. E que o Senhor nos conduzirá, nos levará e que nada pode nos fazer mal algum. Mal algum. Em outras palavras, nada nem ninguém pode arrancar de nós a salvação que o Senhor nos prometeu em Cristo Jesus. O nosso corpo pode se abater, o nosso espírito pode andar em tristeza, mas nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância pode nos tirar a alegria do contentamento da tua presença em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, fortaleça-nos, renove-nos, cada um de nós, dê-nos juízo e sabedoria quando tudo estiver bem. E cumpra a tua palavra e nos acompanhar todos os dias, até a consumação do século. Te pedimos essas coisas em nome daquele que tudo pode e merece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.